Lobisomem. Hoje, aqui no podcast Conectados S.A., mais uma participação do Júnior, do canal NS Oculto, falando tudo sobre esse tema lobisomem, que mexe com a imaginação do mundo todo. Você é o nosso convidado especial. Podcast Conectados S.A., mais mistério para você. Salve família, começando mais uma vez o nosso programa. Eu sou Ari de Jesus, vou ficar com você aqui, como eu falo sempre, durante um tempo, trazendo informação, entretenimento, curiosidade, mistério e suspense. Hoje com o tema que vocês mais gostam, né? E mais adoram também, que é sobre lobisomem, né, Sander? Exatamente. Tudo bem, Ari? Tudo ótimo, graças Tudo a tranquilo, Deus. passou bem a semana? Otimamente bem. Como vocês estão? Vocês, nossos inscritos, nossos telespectadores, podemos dizer assim. Claro. Um grande abraço, passaram bem a semana. Grande abraço para todos vocês. Você que está nos assistindo aí pela primeira vez, seja bem-vindo. Você que já é nosso inscrito há algum tempo, também seja bem-vindo. Um grande abraço. Aqui é Sander e William. Ficaremos juntos mais ou menos durante uma hora e trazendo para você muita informação, curiosidade e mistério. Hoje, com a presença de uma pessoa que vocês gostam muito quando está aqui, nessa cadeira, nessa mesa. Júnior, canal NS Oculto. Seja bem-vindo. Obrigado, Sander. Obrigado. Como é que tá? Tranquilinho, Júnior? Sossegado, né? Sossegado. É sempre uma expectativa, né? Quando a gente vem pra cá, né? Pra participar aí com vocês, né? Expectativa sempre sua, nossa e também dos nossos inscritos que estão aí do outro lado da tela, nos assistindo nesse momento, nessa noite. Cuidado, se ouvir algum uivo aí por perto, pode ser o lobisomem que está rondando a sua casa. Exatamente, né? E o tema sobre lobisomens é um tema que chama muita atenção aí de pessoas, não só dos nossos inscritos, mas também dos inscritos do canal do Júnior, que é o canal NS Oculto. Eu também falo para você, dá uma passadinha no canal do Júnior, sempre deixo na descrição aqui do nosso canal, do nosso vídeo, né? E eu vou deixar novamente, dá uma passadinha, dá uma olhada em todos os relatos que ele tem lá, que são relatos fantásticos, né, Sander? Júnior, começar já com uma pergunta boa para você. Qual o relato assim que se deixou mais impressionado com relação a esse tema lobisomem? Você assim, puxa vida, foi um relato que eu nunca ouvi na minha vida. Olha, Sander, eu vou te falar a verdade assim. Até quando eu ouvia falar sobre relatos, assim, pessoas que falavam que já tinham presenciado essa criatura, para mim soava assim como algo meio fictício, sabe? Para mim por eu ser novo, era difícil entender e compreender aquela situação. Mas eu acho que depois que eu acabei passando por essa situação e fiquei frente a frente, todos os relatos que eu recebo têm credibilidade, eu acredito em boa parte deles, mas eu acho que o relato mais fantástico é o que aconteceu comigo, cara. O que aconteceu comigo durante aquela madrugada, assim, eu posso dizer para você que mudou tudo. Mudou tudo, minha forma de pensar, me fez buscar um pouquinho mais de entendimento sobre essa criatura, sabe? Como eu sempre falo, graças a Deus eu não tive nenhum tipo de problema psicológico que viesse a ser necessário algum tipo de tratamento. Foi aos contrários, sabe? Eu acabei pegando fascínio por esse mundo, né, que envolve essa criatura, né? Entendi. E depois disso, buscando informações, a gente acaba descobrindo que não é só sobre o lobisomem. É sobre o mundo inteiro, que envolve várias outras criaturas, né, cara? Eu nunca tive, não sei se é a chance ou o privilégio de chegar a ver outros tipos de coisas, assim. A gente vê coisas básicas, como a gente fala, né? Coisas assim que remetem a alguma coisa que envolve o mundo sobrenatural. Mas agora, com respeito ao lobisomem, esse eu vi frente a frente, cara. Eu vi frente a frente e isso aí mudou tudo. Foi o fato de eu ficar frente a frente com essa criatura que me fez buscar para ter um pouco de entendimento. Eu falo pouco porque, assim, tem gente que entende muito mais do que eu, entende?
quando eu faço a minha explanação aqui para vocês e para o público de vocês sobre o lobisomem, não chega a ser 1%. Parece pouco, mas tem gente que, quando a gente fala 1%, acha que a gente está jogando a palavra fora. Não é jogar a palavra fora. O que a gente sabe é muito pouco a respeito deles. E, de repente, até mesmo sabendo esse pouco, a gente não pode estar revelando tudo, sabe? Entendi. Porque, de certa forma, acaba sendo perigoso, né? Até mesmo para a gente, né? Essa vez que você viu o lobisomem há 20 anos atrás, mais ou menos, né? Você teve uma reação, né? De tentar fugir. Foi a primeira momento reação que eu ali tive, e tal. né? Hoje, nessa noite, se você sair ali fora, você vê o lobisomem frente a frente na rua, novamente, qual seria a sua reação? Seria a mesma de 20 anos atrás ou não? Olha, Sander, se fosse pactuado, sim. Se fosse um pactuado, a minha primeira reação que ia acontecer ali, ia ser instantâneo, era correr, cara. Como você identificar ele de pactuado? Assim, até onde a gente sabe, né, teorias apontam que o pactuado ele não tem só uma forma, né? Ele tem várias formas. Ele pode ter a forma de um cachorro, ter a forma de um porco, de um jumento, né? É como a gente fala, a entidade trevosa que vai estar tomando o hospedeiro para se tornar criatura, ela vai dar forma para a pessoa, né? E essa forma pode ser relacionada a várias outras coisas. E também referente ao olho, né? Olho vermelho, né? Isso ia fazer eu correr, cara, o mais rápido possível, cara. Não ficar no caminho desse ser. Então a sua reação seria a mesma de 20 anos atrás? A mesma. A mesma. Apesar que nos dias de hoje, assim, vamos supor, a curiosidade de poder ver, nem que seja de longe, né? É grande, a vontade, vamos dizer assim, é grande. Ver novamente. Mas se fosse um pactuado, sem chance, cara, de ficar parado no caminho. E se fosse um de sina? O de sina, eu acho que, respeitando ele, sim. Eu ia ficar. Ia cruzar a rua, não ficar no caminho dele, né? Parar. Ter aqueles lances de olhar, assim, mas ficar de cabeça baixada, né? De repente, se é necessário, num momento eu ir erguer para ver, né, como é que era. O olho deles é diferente, né? Amarelo. A cor, né? Uhum. De sina, amarelo. O de sina é amarelo, é âmbar, né, que falam, né? Sim. Mas até onde se sabe aí também tem outros aí que também possuem outras cores de olhos, sabe? Entendi. Pode ter verde, pode ter... Porque até onde a gente sabe, cara, e buscando informações, depende muito da família, né? Vamos por uma suposição aqui que na tua família todos têm olhos verdes, né? Eu acredito que não vai mudar. Sabe como ele pode dar mais força para assim, no olho da pessoa, sabe? Uma coisa que é interessante a gente comentar aqui por exemplo, assim, disse muito que o lobisomem ele não tem consciência do que ele fez na noite anterior, né? Ou noite, ou dia. O lobisomem não é só a noite, né? De dia também. De dia também. Mas, assim, é falado que não tem consciência daquilo que ele fez. Mas, se você chegar para ele falar do sal, quero que você venha amanhã buscar o sal aqui, eu vou entregar para você. Ele vai se lembrar. Vai. Qual que é a diferença entre isso? Sander, esse aí funciona assim. Vamos supor assim, se a pessoa tem essa maldição no sangue dela, de início ela pode não ter controle, sabe, dos atos dela. Mas depois, passado de um certo tempo, aí tudo, vamos supor, a pessoa acaba conseguindo mudar o caminho que a fera vai passar, consegue segurar a fera para a fera não estar atacando, não estar indo em tais lugares, a pessoa também passa a conseguir exercer essa força em cima da criatura. Então a pessoa consegue, a criatura consegue ter a consciência da pessoa ali, entende? Por isso que muitas vezes quando a gente fala assim que a pessoa é de sina e foi embora para longe, eu acredito que seja mais para conseguir dominar esse lado e segurar a criatura. Porque como a gente sempre fala, não adianta as pessoas falarem que era lobisomem de sina, porque lobisomem de sina não tem cidade. O pactuado que é louco.
O pactuado a gente fala que é um cachorro louco, ele é um cão infernal, é ele que está dentro da cidade. Se você for buscar na plataforma, em redes sociais, você vai achar relato de pactuado que foi visto dentro de cidade, em grandes áreas urbanas. Entende? O puro sangue, no caso, é o mesmo de sina. Esse tipo de lobisomem você não acha dentro de cidade ou em vilarejos, pequenas chácaras ao redor, assim, logo já para a saída de cidades, assim. Não acha? Fica mais afastado. Fica mais afastado. E o sal, cara, a respeito do sal, funciona assim, o sal é visto como se fosse a trindade, sabe como? Porque o sal, se você for olhar ele num microscópio, alguma coisa desse jeito, você vai ver que ele forma quase um triângulo. Sabe como? Ele forma quase um triângulo, o formato do sal. Daí algumas pessoas falam que ele representa a trindade, Pai, Filho e Espírito. Por isso que ele acaba tendo essa força. Sabe como? Você oferece ele para a pessoa que vira o lobisomem ou para o lobisomem ali, a pessoa vem buscar e até onde você sabe ela não volta mais. Ela não volta. Por isso que é usado o sal, vamos dizer assim, para pôr ele ao redor da casa, formando um círculo. A criatura não consegue passar por ele. Ela não consegue, vamos supor, romper o sal para criar uma brecha para ela passar por ali. Por isso que até tem esse poder, falam que o sal tem esse poder por ter a representação da trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, né? Entendi. Caramba, nunca tinha ouvido falar nisso, cara. E o lobisomem de sina também, o Gosto falou que ele vai se afastar mais, porque ele não quis aquilo para ele. Não. Foi uma sina que chegou na verdade, pra ele. Ele nunca vai saber, né? Nunca vai saber. Qualquer pessoa que pode estar assistindo esse podcast agora, não sabe, mas já buscou saber na árvore genealógica da família, se de repente existe uma história de alguém dentro da própria família dessa pessoa que de repente podia virar um lobisomem. Se existir uma história, pode ter certeza que a pessoa pode carregar o sangue. Só não tem a transformação. Não tem a transformação. Tem gente, que nem eu vim conversando com a Ari no carro. Vamos supor que se eu carrego a sina de um lobisomem, no caso a maldição, né? Vamos dizer assim que se essa maldição, ela não foi arrebentada, mas é como se ela tivesse adormecida. Durante o meu tempo de vida eu posso não ter transformação. Só que essa maldição vai continuar passando. Pode passar para o meu filho, para o filho do meu filho, para o filho do meu filho, para daí acontecer lá na frente. Isso, sem ele querer. Sem ele querer, Agora, ele nunca vai saber. Não, o pactuado ele fez, ele quis aquilo. O pactuado ele achava que não ia chegar a esse ponto de chegar ele se transformar em um lobisomem. Sim. Porque ele queria o pacto para ganhar dinheiro, geralmente para ganhar vai buscar fama. outros fins, né? Isso, ele queria outra coisa. Vai Chegou para ele aquilo, mas ele buscou pesado, aquilo. Cara, é pesado, isso aí é Isso. muito pesado. A pessoa que faz o pacto, ela faz buscando tudo isso, mas ela não pensa nas consequências. Exatamente. Ela não pensa na consequência. A consequência, o que é a consequência? Às vezes a pessoa que faz na maldade, porque, vamos supor, acabou um casamento e o cara ficou com aquilo para ele e descobriu de repente que tem outro na jogada, ele que vai lá e faz o pacto para ir lá e se vingar do outro. Isso. Sabe como? Então ele buscou aquilo. Ele buscou aquilo. Uma coisa que ele não para pensar é o seguinte: fez o pacto, faço a cagada hoje, amanhã já não acabou. Isso aí não acaba. É pro resto da vida. Por isso que eu concordo com você quando você fala assim que o destino vai ficar lá num canto, no mato, na floresta, vai ficar morando lá em tal lugar, na verdade, porque vai se isolar de tudo, né? Na verdade, a própria pessoa entende que tem que passar por um aprendizado, de certa forma, para poder conviver com a criatura, né? E, de certa forma, também, depois de um certo tempo, ter um certo controle sobre ela. Porque até onde se sabe, cara, o lobisomem de sina, ele não vai fazer mal para você se você não apresentar alguma ameaça para ele. Se ele se sentir ameaçado, claro, como qualquer outro animal na mata, vai acabar te atacando. Mas caso contrário, se ele vê você passando assim por perto e você não oferecer nenhum tipo de ameaça para ele, ele não vai te atacar. Ele não vai. Agora o pactuado não tem, cara. Queria fazer uma pergunta para o Júnior. Nós fizemos semana passada, né? Sobre Bill Ramsey, né? Bill Ramsey. Eu vi que você participou, eu vi lá que você estava participando, né? Na tua opinião, né, aquilo lá chamou a atenção de muita gente, cara.
a gente ficou até impressionado o volume de pessoas ali que até que não sabiam do caso, né? Na tua opinião, você acha que ele era um lobisomem mesmo? Ou se era algo mais psicológico dele? Era algo que estava mais na cabeça? Ou realmente ou era uma possessão, como foi falado, né? Ou licantropia. Ou licantropia. Eu acredito que ele era um lobisomem, cara. Era. Uhum. Trazendo para esse lado que a gente está falando até. Entende? Ele podia não. Eu acredito que ele era um lobisomem de sina. Entende? Só que, como eu falei, ninguém sabe. Como que vai buscar a informação? De repente, essa parte da sina que tem na família dele foi interrompida. Chegou até ele e ele nunca teve transformação. Entende? Até buscando saber um pouquinho mais aí, a pessoa que nunca tem essa transformação, nunca obteve nenhum tipo de mudança corporal, depois que alcança aí os 60 anos, começa a apresentar mudanças. Sabe como? Começa a apresentar mudanças e a vontade, a primeira coisa que a pessoa sente é a força e a vontade de estar livre. Sabe como? Eu acho que é o caso dele. Ele nunca teve uma transformação, ele podia sim sentir diferenças. Até mesmo com a lua, sabe como? Porque até onde a gente sabe, acho que o corpo humano é composto de 70% água. Né? Então ele podia sentir essas mudanças, se irritar, sentir força, mas nunca chegar ao ponto de ter uma mudança corporal pro lado de transformação. Uhum. Eu acho que ele era eu não sei se esse cara ainda é vivo. Não sabemos. A última aparição dele foi em 1992. 92. Sumiu. Não sabemos se está vivo ou não, né? Isso aí é outra questão, cara, porque quando fala também que a pessoa nunca teve a mudança e completa transformação, é capaz de chegar a uma transformação aos 60, é a primeira e a única transformação, diz que a pessoa não volta mais. Daí a pessoa acaba tendo que se isolar, porque vai ser para sempre criatura. Não volta. Se a pessoa passar uma vida inteira sem virar lobisomem, e quando completar os 60 anos ela vira lobisomem, só que não volta mais a ser humano. Ali, como diz, é CPF cancelado por ser humano. Nossa, imagina só criatura daí. Não vai aguentar. Não. É como se o corpo deixasse de existir, né? É só criatura mesmo. E até porque o que você tinha comentado, né, que na verdade o lobisomem, como se fala, né, seria mais uma entidade, né? É uma entidade. Pro lado do pactuado, sim. Do pactuado, sim. Agora, o lobisomem de sina ou puro sangue, como chamam, eu acho que não, cara. Pode ser um ser trevoso, entende? Só que eu acho que já não é relacionado vamos dizer assim, a mesma criatura que acaba possuindo o corpo de uma pessoa para virar o pactuado, sabe como? Para virar, porque o pactuado não tem controle. Não tem controle. Virou pactuado, cara. É para fazer estardalhaço, é para fazer folia, sabe como? O de sina já não. O de sina não age da mesma forma. Tem um certo controle. Tem um certo controle. Entendi. Entende? Exatamente, porque não foi ele que quis aquilo. Chegou para ele. Chegou para ele. O outro não, o outro quis realmente aquilo. Vai buscar, né? Às vezes não queria bem aquilo, queria fama, queria dinheiro, queria se fingar, queria alguma coisa. Justamente, Sandro. Mas chegou aquilo. Isso aí é algo assim que, por mais que a gente que busca saber um pouco mais, eu acho que a gente não consegue entender o que leva uma pessoa, cara, em sã consciência, chegar a pensar: eu quero virar um lobisomem, vou fazer um pacto. Eu, pelo menos, não consigo imaginar, cara. A pessoa acha que fazendo isso vai conseguir tudo, pode até conseguir, mas por um curto tempo, eu acho, porque o tinhoso não vai deixar a pessoa curtir. Ganhei dinheiro, agora vou fazer tudo o que eu quero. Acho que não, o tinhoso quer ver você se arrebentando. E ele vai chegar ali uma hora e vai te usar, que infelizmente, como falam, né? Muita gente fala, vai virar cachorro dele, né? Outra pergunta para você, bem polêmica essa. Eu acho que é uma pergunta boa. Essas pessoas, até aqui no nosso canal, que às vezes comentam lá, que são lobisomens, que se intitulam lobisomens nos comentários, ou mandam um relato para você: eu sou um lobisomem. Verdade. Uhum. Você acredita realmente isso? Não. Cara, eu vejo da seguinte forma:
O lobisomem ia contar realmente ali? Se a pessoa chegar a me chamar e contar para mim, eu vou procurar ver os comentários dessa pessoa no canal. Se ela estiver contando no canal que ela é lobisomem, eu não acredito. Eu não acredito que ela seja. Agora, se for algo muito particular, assim, que a gente sabe muito pouco sobre a pessoa, a gente não acha, ela fala para você lá, vamos supor, entra lá e te chama e fala para você em particular. Eu sou lobisomem, você não acha nada referente, nenhum tipo de comentário dessa pessoa, até mesmo no canal que você tem, daí dá para acreditar, cara. Dá para acreditar. Eu penso assim, cara, eu acho que a pessoa que é lobisomem não vai querer se expor. Não vai querer se expor ainda mais a público. Não teria porquê, né? Não vai querer se expor, porque ela vai estar colocando em risco a própria vida dela. Entendi. Entende? Porque, como a gente sempre fala, tem caçadores, cara. Existem ordens de caçadores aí no mundo que estão aí para caçar lobisomem. E eles não fazem ali separação do que é pactuado, do que é puro sangue, do que é de sina. Eles estão aí para pegar qualquer um desses lobisomens. E eu acho que a pessoa não ia se pôr nessa posição em público falar, eu sou lobisomem. No Brasil existem esses caçadores? Eu acho que tem, cara. Tem. Eu acho que tem. Eu acho que tem. E é forte. É? Eu acho que é forte. Teve um comentário em um vídeo nosso que o rapaz falando, né, que como é que é o nome que eles chamam dos caçadores? Tem um nome específico. Tem um que eles chamam de Descob, né? Descob. Exato, esse que eu queria lembrar. Ele falou que as armas que são usadas para caçar um lobisomem são armas que não são armas bem comuns, né? Não. Não vai caçar com uma espingarda. Existe uma consagração, né? Acho que parece que tem um processo que é feito lá, né? Não sei, existe uma consagração nas armas, né, cara? Porque como a gente sabe, eu defendo essa tese, essa teoria que não adianta ninguém tentar provar para mim que você pegar um revólver e der um tiro, você vai matar. Você não mata, cara. Antes de mais nada, você está mexendo com um ser sobrenatural e, em segundo lugar, eu penso que a pele desse bicho deve ser tipo uma armadura para ele. Sabe como? Eu acho que não mata, cara. Uma bala normal, seja até mesmo uma bala de prata. Eu acho que todo tipo de artefato, cara. Eu acho que se você tiver com um prego na mão e esse prego ser consagrado para aquilo, consegue, mas você consegue. Mas com uma bala você não consegue, cara, se não for consagrado. Então, diante de tudo isso, para você o Bill Ramsey ele era um lobisomem. Ele era lobisomem. Qual tipo de raça? Será que ele era um pactuado? Eu acho que era de sina. De sina. Eu acho que ele carregava a maldição porque alguém na família dele já também era portador, né, dessa maldição. Para você que não sabe do que a gente está falando do Bill Ramsey, a gente fez um podcast aqui com o Sander somente sobre o Bill Ramsey. Domingo passado. Exatamente. Eu vou deixar na descrição o link para você dar uma olhadinha, porque é muito interessante e acabou impressionando muitas pessoas devido à forma que a história do Bill Ramsey foi feita. É uma história real. Realmente existem até diagnósticos sobre os tratamentos que ele procurou saber o que estava acontecendo, que ele se sentia um animal, e esse animal era um lobo, e várias vezes, né, Sander, dele se olhar no espelho e acabar não enxergando a face dele, mas a face de um lobo. Ele procurou até tratamento psiquiátrico, várias coisas, e acabou indo para o lado do exorcismo e acabou se manifestando nele ali a entidade a qual se chamava lobisomem. É claro, eu falo para você, isso é verdade? Não sabemos, né? Mas que foi um fato real que foi noticiado até por várias TVs na época, né? Na Inglaterra, isso, Sander? Isso. Na Inglaterra, exatamente. né? Então eu vou deixar o link na descrição, caso você queira saber mais, dá uma olhadinha lá, beleza? Outra pergunta para você, Júnior. Temos várias pessoas assistindo o nosso vídeo agora, com a estreia, né? Outras pessoas vão assistir depois, com certeza que vai ser mais um vídeo com bastante visualizações, né? Essas pessoas que estão assistindo agora, digamos que hoje, ou amanhã, ou depois, saiam na rua à noite e encontrem uma criatura como essa. O que elas têm que fazer nesse momento para se proteger, para não ser atacada? Ótima pergunta. Sander, hoje em dia está tudo tão virado, né, de ponta cabeça, cara. Antigamente
de certa forma existia o respeito, cara. Hoje em dia, se tiver ali um grupinho de jovens e acabar vendo algo de longe, arrisca ainda querer pegar pedra e jogar, né, cara? E aí que tá o problema. Já É pior ainda. para provocar ainda mais, né? Como diz, até essa criatura se aproximar, ninguém vai saber do que se trata, se é um pactuado ou é um de sina, né? De sina eu acho impossível, porque não tem na cidade, né? Mas eu acho que é correr, cara. A pessoa tem que correr. Se a pessoa estiver na rua, tem que correr. Vai apresentar sinais, a pessoa vai escutar coisas antes de chegar a ficar próximo a isso, né? Porque, como eu falei alguns vídeos atrás, eles falam ensinos espirituais, né? Ou você sente o cheiro da carniça, ou você sente o cheiro do enxofre, ou você pode escutar aquele barulho de conversa de muita gente e você olhar, não tem ninguém, sacou? Ou até mesmo briga. Mas, se, cara, chegou a escutar qualquer um tipo, ou sentir algum desses cheiros, volta para trás, cara. Não continua o caminho, porque você vai cruzar com o bicho, cara. E se ele tiver chance, ele não vai hesitar. E vamos dizer que ele consiga pegar. Então, tá lá um grupinho de jovens, pega um desses jovens, né? E carrega para o mato, esse jovem some. No final, mesmo que seja acionado as grandes mídias aí, você acha que elas vão querer reportar? Ah, jovem foi carregado para a mata e sumiu. Eles podem usar isso até como chacota. Exatamente. Até como chacota, mas quem que vai acreditar? Hoje em dia, quando a televisão fala sobre esse tipo de coisa, já não existe mais. Ela consegue passar a verdade, às vezes, de coisas que não tem necessidade, mas de coisas que realmente podem estar acontecendo, ela não passa, não tem essa força para falar sobre lobisomem, sabe como? Não tem, a mídia não tem, ela usa tudo como chacota. É muito difícil, cara. Eu vi uma reportagem só, acho que essa semana, que fala sobre uma cidade aí que está tendo avistamento forte de lobisomem, sabe? Eu não consigo me recordar o nome da cidade, mas nessa, cara, dá para ver que até o próprio repórter ele fica assustado com a força das evidências que estão sendo apresentadas para ele ali. Sabe como? Até ele se assusta com o que ele está ouvindo do povo. Mas hoje em dia, se acontecer, ninguém vai saber. Essas histórias de lobisomem, contos de lobisomem, a gente ouve desde o tempo dos nossos avós. Desde o tempo dos avós. E essas mesmas histórias que eles contavam lá no passado, o lobisomem tinha uma característica naquele tempo. As características dele daquele tempo são as mesmas de hoje? Ou o lobisomem teria evoluído, teria essa criatura, alguma coisa assim ou não? Você sabe o que eu penso assim, Sander? Vamos dizer assim, os nossos avós, eles assim, eles buscaram saber até uma certa parte sobre essa criatura. E até onde eles descobriram, eles passavam essa informação para a gente, né? Como diz assim, eles nunca chegaram naquela parte que pode falar sobre o envolvimento de uma pessoa com um demônio para estar se tornando a criatura, né? Eles nunca chegaram na parte onde fala sobre o lobisomem de Sina. Até chegou na maldição do sétimo filho, né? Porque também é carregado, né, por vó e vô que fala sobre essa maldição, né? De 7 homens, até eles falam também que se for 7 mulheres pode virar bruxa, né? Bruxa? Bruxa. Não sabia dessa. Numa família onde nasce 7 mulheres, a primeira que nasceu tem que batizar a última, porque senão a mais nova vai acabar virando bruxa, né? Tá. E a mesma coisa para a maldição do sétimo filho, né? O primeiro tem que batizar o último. Eu acho que eles não foram tão a fundo, não assim, porque eu acho que faltou informação. Porque se você for buscar hoje, tem muitas pessoas que falam sobre o lobisomem. Existem as redes sociais para estar falando sobre isso. A curiosidade é maior. Na época deles não existia isso, cara. Sabe como? Não tinha uma plataforma para você ir lá e escrever lá lobisomem real. História real do lobisomem. Na época dos nossos avós não tinha. Então eles tinham somente aquilo que era da época deles, né? No caso, a palavra, a visão, era só, não existia celular naquela época. Não tinha nada. Então a informação para eles era limitada, né?
Até onde eles conseguiram chegar, eles passaram essa informação. Hoje em dia, sim, né? A gente consegue buscar, claro, a gente tem que filtrar muita coisa, né? Lógico. Filtrar muita coisa que a gente acaba vendo ali, porque nem tudo é verdade. Tem coisa que não tem lógica nenhuma. Mas a gente filtra, a gente vai formando, como diz um amigo meu, é como se você tivesse um grimório e você fosse ali escrevendo tudo o que tem proveito para você e você acha que ali tem uma confirmação que é verdade. Que é um grimório? Grimório seria um livro antigo, livro bastante antigo de couro, sabe? Que você escreve as informações ali que você acha que vai servir para um futuro também. Sabe como? São informações assim valiosas. Eu te fiz essa pergunta porque assim, o que acontece? A gente vê, muitas pessoas vão escrever aqui. Ah, porque minha mãe, tempo que era pequena, viu o lobisomem dessa maneira. A minha avó via dessa maneira, meus avós, tal. Aí isso que eu pergunto para você, o lobisomem daquela época é o mesmo lobisomem de hoje? É o mesmo. Mesmo? É o mesmo. É o mesmo, cara. Não muda nada. Não muda nada. De repente, naquela época, que é como eu falei, né? A gente ouvia o relato daquela época, o vô e a avó falando assim, ou a mãe falando, porque o bicho era feio e tinha o olho vermelho. Sacou? Mas somente hoje a gente para pensar e estudar o porquê que tinha o olho vermelho, né? Ou porquê que tem o de olho amarelo, ou que tem o olho preto, né? Esse tipo de informação a gente só busca agora. Antigamente não era buscado. Na verdade, quando a gente ouvia, a gente ficava com medo, né? Imagina encontrar um bichão desse com o olho vermelho na estrada. Né? Era a primeira coisa que a gente pensava, né? Isso. E assim, cara, quem tem vó, quem tem vô, quem tem essa chance ainda, cara, de poder sentar junto e ouvir esse tipo de história, cara, faça. Faça e escute, cara, porque se existe sabedoria, estão nessas pessoas, cara. Eu diria até, mesmo que você não acredite, mas só o fato de você estar ouvindo, como diz, um ente ali da sua família, né? Você pode achar tudo que é tipo de informação, cara, mas você ouvir isso da boca de uma pessoa, e eu vou falar entendida, cara, é totalmente diferente, cara. Totalmente diferente, cara. Tá certo, né? Então você que está nos assistindo, está nos vendo, né? Se tiver relato e vai escrevendo, pode encher lá a nossa caixa de comentários, lá encher. Nós vamos ler todos, né? Aqui com o Júnior também vai respondendo lá aos poucos lá também. Então pode encher do que vocês quiserem escrever lá de comentários sair no nosso vídeo de hoje. Pode escrever, pode tirar dúvidas. Tudo aquilo que às vezes as pessoas têm medo de comentar porque acham assim, é loucura da minha cabeça. Mas é essas loucuras que a gente quer mesmo. E aqui ninguém vai desrespeitar o seu comentário. 100%. Né? Uma outra 100%. Pergunta polêmica para você. Hoje eu quero ser polêmico aqui. Vai lá, Sandro. Você, depois de ter visto o lobisomem algumas vezes, né, antigamente, você foi buscar informações sobre isso, né, foi buscar entendimento, né, e tal e tal. Hoje, com tudo que você sabe, com tudo que você buscou informações sobre o lobisomem, hoje você queria ser um lobisomem ou não? Cara, eu não vou mentir para vocês. Eu não tenho nada contra. Entendi. Não tenho nada contra lobisomem. Não tenho mesmo. Eu sou apaixonado. Falar em lobisomem para mim é uma paixão, sabe como? Eu acho uma criatura fantástica, sabe? Eu acho assim que se for para procurar abrir os olhos, vamos dizer assim, não os olhos carnais, mas abrir um olho assim que você possa, espiritual justamente ali, abrir um olho para que você possa entender um pouco melhor. Eu acho que essa criatura, ela foi assim, de certa forma, ela foi assim bastante escandalizada, foi falado muito mal dela, e eu acho que tem coisas escondidas por trás aí que ainda não foi descoberto. Para a gente parar a pensar o de Sinaca, o ponto da pessoa chegar a pensar em sair para longe, para uma mata, onde a criatura possa vir a tomar parte do corpo dela e não oferecer perigo nenhum para uma pessoa. A gente tem que convir que depois que a pessoa deixa de existir para existir o lobisomem e ele continua lá, ele também não quer fazer mal para ninguém, ele vai continuar lá. Até essa pessoa se acostumar e ter o controle.
Mas assim, cara, eu acho que se fosse pra mim ser um lobisomem, não sei te falar, sabe? Não sei te Deixar falar. para próximo programa. Deixa pra próxima. Não sei te explicar, cara. Eu não tenho nada, não tenho nada contra. Não É tenho nada interessante contra. assim, cara, que é uma criatura que fascina o mundo inteiro, não só no Brasil. Sander, Nossa, eu acredito que existe uma forma assim desta criatura que é do bem. Sabe como? Eu acredito. Ou de repente todas elas são só o pactuado ou não. Como eu falei, se você não se colocar no caminho dela para oferecer perigo para ela não vai te fazer nada. Sabe como? Mas a gente já ouviu, eu tenho no meu canal relatos lá que até eu fico impressionado. De pessoas que falam que se encontraram com um lobisomem branco ou alguém na família se perdeu e esse lobisomem que era de pelagem branca acabou direcionando essa pessoa num caminho que pudesse chegar de volta até a sua família. Entende? Então eu acredito que existe uma forma. Agora eu não sei se ela é tratada como, vamos dizer assim, um ser espiritual, né, astral, ou ela é tratada como vista como um demônio também, né? Porque se falar em lobisomem para as pessoas que estão ou não têm um entendimento nenhum, vão tratar como um demônio, né? Primeira coisa que falam é que abriu a porta do inferno e saiu o lobisomem de lá, né? Primeira coisa que vão falar. Então, eu acredito que tem um ser do bem. Todo mundo tem uma descendência, cara. Se você for buscar, você tem que saber qual que era o teu lobo. Se você é um lobo preto ou um lobo branco. Todo mundo tem. Esse mesmo cara que vocês falaram, o Bill Ramsey, ele se olhava no espelho e ele via um lobo. Aquilo ali é verdade. Todos têm uma descendência, cara. Só tem que procurar saber qual que é. Qual que é, né? A gente está fazendo alguns vídeos curtos, né? Colocando no meio da semana. Tem muita gente perguntando, mas quem que tá? Vocês se separaram, né? Brigaram, né? É verdade. Eu vi. O pessoal comenta, tá só o Ari fazendo hoje aqui, no meio da semana, tá só o Sander. Vocês brigaram? É 9 horas, né? Que Isso. 9 horas, o Sander pode estar correndo já, hein? Então, assim, o que acontece? A gente está fazendo alguns vídeos curtos, colocando no meio da semana. Tem um vídeo principal nosso, que é igual hoje aqui no domingo, né? Que é o completo, realmente o programa maior que a gente faz. Sim. Né? E tem os vídeos curtos que a gente coloca durante a semana. Ou às vezes é eu que faço, às vezes o Ari faz. Que é respondendo alguns comentários que é colocado lá nos vídeos do Júnior. Que às vezes não dá tempo de a gente ler, tal, devido a inúmeros comentários que são feitos. Tem pessoas que... esses dias chegou um comentário para mim lá. Eu estava fazendo um videozinho curto e chegou depois esse comentário assim. Lobisomem bom? Lobisomem bom. Lobisomem como que ele escreveu? Lobisomem do bem? Depois de interrogação e kkk. Acredito. Então tem pessoas que não acreditam nisso. Tem. Que existem, não sim, existe. E como diz, a gente respeita a opinião delas, assim, por não acreditar nisso. Mas se a pessoa se interessar um pouquinho mais e buscar uma informação sobre isso, ela vai ver que se hoje eu falo disso em pleno 2025, se ela for buscar 20, 30 anos atrás na mesma plataforma, ela vai achar uma informação lá. Daí é fácil de conciliar as coisas. Não é uma coisa que está sendo falado hoje, quando começou no dia 1º de janeiro e até os dias de hoje está sendo falado. E é coisa antiga já. Isso. Por isso que eu perguntei para você se o mesmo lobisomem que tinha no tempo dos nossos avós, dos nossos tios, dos nossos pais, quando eram menores, se é o mesmo lobisomem de hoje. E você falou que é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo, cara. Não muda. O lobisomem albino, ele é um lobisomem astral, cara. Ele é um lobisomem astral. Até onde eu sei, né? E assim, cara, se você for procurar saber, ele pode ser tratado como uma entidade da mata. Sabe como ele está lá para ajudar as pessoas que se perdem. Eu já ouvi falar até em caminhoneiros, cara, que já foram salvos, sabe? Por esse ser, vamos dizer assim. Crianças que se perdem em mata, sabe como? Que conseguiram encontrar sua família porque esse ser foi lá e direcionou, pegou a criança e um pouco antes de sair da mata colocou no chão de volta onde a criança tivesse o campo de visão de ver a família e poder correr de volta, né? Na direção da família. Interessante. E a família acabar vendo, né? E não há possibilidade, eu pensando mais além ainda, hoje as minhas perguntas estão
também diferentes, né? Por exemplo, assim, você falou, porque o lobisomem vai pegar aquela criança e vai ajudar. Ou pegar uma pessoa que se perdeu na mata e vai tentar ajudar. Não pode ser assim, acontecer, de ele pegar a pessoa e querer passar, transmitir isso que ele tem para a pessoa? Não, tem. Ou no caso assim, se você sair agora, nós três aqui agora e ver um lobisomem ou pactuado ou de sina na rua. É que assim, o lobisomem branco, ele não tem uma forma carnal. Ele é daquele jeito e ele não volta. Ele é um lobisomem astral. Ele está vindo de outro plano. Entendi. É como se abrisse um portal e existisse um outro lugar e ele venha de lá, sabe? Ele não volta a ser humano. Ele não tem como ele passar essa maldição. Eu não sei nem se é uma maldição, falar a verdade, sabe? Ele é uma criatura daquele jeito e com aquela finalidade. Lobisomem branco. O branco. O branco. Então seria um espírito, no caso? Seria, bem dizer, um espírito. Isso. Bem dizer, Mas igual essa pergunta que eu faço para você é assim. Digamos, a gente sai na rua aqui e vê um outro tipo de lobisomem, pactuado de sina. né? Vai querer, digamos, capturar nós, algum de nós, Pra passar essa. para passar isso dele. Pode acontecer ou não? Cara, ó, até onde eu sei, por mordida não vira lobisomem, por arranhão não vira lobisomem também. Existe uma história muito antiga, cara, mas muito antiga. É uma história, acho que é indígena até essa história. Que se um lobisomem estiver morrendo, sabe como? E vamos por uma pessoa ficar frente a frente com ela, com o lobisomem, se essa pessoa aceitar a maldição que está no lobisomem, o lobisomem passa o que está nele para a pessoa. Entendi. Sabe como? É totalmente diferente do que a gente vê em filme. Mas a pessoa acaba recebendo daí a maldição. Agora, por mordida, por arranhão, essas coisas, não, cara. Interessante. Ou vamos supor, a pessoa chegar a pensar lá, pegar o sangue do lobisomem, tomar uma copada, vai virar lobisomem. Não vira, cara. Tá certo. Não vira. Antes de continuar, eu só queria pedir para você curtir e comentar o nosso vídeo aí. E quando você faz isso, a plataforma encara que ele tem relevância e passa para mais pessoas. Eu queria falar para você também sobre o nosso clube de membros, né, Sander? Esse clube de membros lá, se você quiser, só clicar lá em clube de membros. Tem 2 opções lá de valores para apoiar o canal, ajudar o canal aí. Preço de um cafezinho, menos que um pastel. Uai. Clube de membros, podcast Conectados SA. Uma experiência sem igual para você. O Sander vai ler alguns comentários. Agora a gente vai mesmo agora para os comentários, Sander? Isto? Isso, exatamente. Ah, tá. Você que não entendeu nada, a gente se perdeu um pouquinho aqui, né? Porque deu uma ajustada ali no nosso ar-condicionado, vamos falar assim, né? Que está começando a esquentar bastante. Isso. Mas o Sander agora vai começar a ler os comentários da última participação. Última não, né? A última vez que o Júnior esteve aqui, né? Deu bastante engajamento e bastante comentários. E a gente vai, como disse, o Sander vai ler algumas coisas. E eu repito novamente, a parte que eu mais gosto é a parte dos comentários, né, Sander? Exatamente. Então você comentou no último vídeo, no qual o Júnior esteve aqui com a gente. E a gente vai ler agora, aqui. Tá preparado? Tamo, né? Então, beleza. Tem bastante comentário, Júnior. Elvis Emanuel. O Júnior é até agora a pessoa que entende mais de lobisomem que eu já vi na internet. Parabéns pelo conteúdo. Concordo. Obrigado, Elvis. Como é que é o nome dele? Elvis Emanuel. Valeu, Elvis Emanuel. Não é o Elvis Presley, mas valeu mesmo. É. O Mário Esteves, 5188. Tem uma veterinária que mora no Pará que chegou a ficar de frente a 2 metros de um lobisomem e não foi atacada. Ô, louco. Conseguiu fugir. Ela conta seu relato no canal Belém de Arrepiar. Eu vi, cara. Você ouviu falar? Eu também ouvi. Eu vi. Eu assisti esse conteúdo no canal. Ela é uma médica veterinária. Né? Uhum. Caramba. É bastante polêmico, cara. É que ele procurou ela para pelo que ela conta, cara, é verdade. Dá pra ver que tem verdade no que ela fala, cara. Como que é o nome dela? Você leu o nome da pessoa? A pessoa que escreveu é Mário Esteves. Valeu, Mário Esteves. Ele assistiu, né, esse vídeo. Né? Brigadão pelo comentário, tá bom? Tudo, você sabe, aí, Sander, assim, ó, tudo que envolve uma pessoa e a pessoa acaba tendo a coragem, pondo a cara a tapa, cara,
pode escrever, cara. Tem. Ainda mais ela sendo veterinária, né? Imagine ela se expor desse jeito. Se expor desse jeito, né? Exatamente. Cristiane Nunes. Adoro essas histórias de lobisomem. São seres que existem. Boa noite. Sou de São João da Boa Vista, São Paulo. Perto de Poços de Caldas também. Ela divisa ali entre... Abraço aí pro pessoal de Paulo e São tal. Paulo aí, tá bom? É o Flávio Miller. Até minha mãe me contava a história de um lobisomem que ela viu em Laranjeiras do Sul, aqui do Paraná. Valeu, obrigado pelo comentário, tá bom? O Fabrício Peixoto, excelente este canal. Grande abraço a todos e obrigado pelas informações sobre lobisomens. Que é isso, obrigado Agradeceu, você. Júlio. Wellington Bezerra Oficial, já deixei o like, tamo junto, abraço. Valeu, Wellington. Carla Santos da Cruz, primeira vez na live, conheci o canal recentemente. Muito bom. Obrigado. Sheila Bahia, canal NS Oculto é ótimo. Lobisomens existem hoje aos montes. Sheila vai deve ser inscrito no teu canal, né? Abração pra Sheila. Sheila. Mar 75341. Oba, esperei muito por esse vídeo. Também acho meu filme preferido de lobisomem, o Lobisomem Americano em Londres. Esse é teu filme favorito de lobisomem ou não? Também? É o meu filme favorito, cara. Bastante gente comentou sobre Esse é esse bom, filme, realmente. né? Eu acho que é um dos poucos assim que foram feitos na mesma época. Eu acho assim que é o que mais remete assim um pouco de realidade. E vamos dizer assim também, né? O diretor do filme é um cara muito inteligente, porque naquela época não existia efeitos especiais, né? Se existia, Realmente. era muito caro, né, cara, para conseguir. Exatamente. E ele conseguiu fazer assim de mão, assim, criando modelos ali. Ele gerou uma transformação fantástica, né? Impressionante, cara. Interessante. Aqui, a próxima comentário de uma pessoa é uma pergunta que eu vou fazer para você. Fábio Perito. Esse tema é um dos meus favoritos. Quaresma tá próximo, hein? Aí que eu pergunto, aproveitando o comentário dele aqui, qual que é a ligação lobisomem quaresma e também qual que é a ligação lobisomem lua cheia? Sander, assim, ó, esse ano, a partir do final do carnaval e entrada da quaresma aí, ele acaba se tornando um ano muito pesado, sabe? Principalmente esse ano. Principalmente esse ano, porque até onde se sabe, cara, a quaresma, o que acontece, cara? Quando começa o carnaval é considerado a festa da carne. Quando a festa da carne, cara, como é que eu posso explicar assim? Acontece tanta coisa ali, cara. Tanta coisa ruim. Mas ruim mesmo é libertinagem, é prostituição, essas coisas. O carnaval, infelizmente, ele, como diz assim, o Brasil nessa época, ele acaba abrindo porta para muita coisa ruim. Sabe? Como, por mais que seja bonito, né? Mostrar aqueles desfiles, as roupas, mas por trás de tudo isso tem uma coisa assim bastante forte. E tudo isso que ocasiona esse erro, cara, quando acaba abrindo portais aqui dentro do Brasil. Isso em cemitério, isso em encruzilhadas, sabe como? E esses portais são abertos para que coisas passem do mundo sobrenatural para cá, entende? Com isso aumenta a visualização do lobisomem, não só lobisomens, mas também outras criaturas, que nem vocês estavam falando do corpo seco. Corpo seco, até mesmo a capora, o gritador, essas coisas aparecem com mais frequência. Então, o que acontece? Na época da quaresma, cara, é mais suscetível pessoas serem atacadas, relatos em sítios, que sítios estão sendo invadidos, criações estão sendo mortas, sabe como? Esse tipo de coisa. Na época da quaresma, né? E a lua, cara, a lua em si, eu acredito que também nessa mesma época a lua possa exercer uma força maior, né? Sobre o corpo da pessoa que vai virar essa criatura. Porque como a gente acabou de falar, né? A lua exerce força sobre muita coisa, né? Na terra, terra. Na água, no mar. Justamente, principalmente na água, plantações. né? Se o corpo humano, que é composto por 70% de água, imagine para uma pessoa que se transforma nessa criatura. Bem lembrado. A reação que a pessoa vai ter no corpo, né? É porque você fala hoje em lobisomem, vem na tua cabeça quaresma
e também lua cheia. Sim, as pessoas acreditam que lobisomem só tem nessa época, e não é só nessa época. Não é só nessa época. Lobisomem tem todo dia, E não toda só à noite. noite. Não só à noite também. Todo dia e toda noite. De dia tem ou não? De dia também. Tem, De né? dia também. Se você for parar para pensar, Sander, a quaresma, se você pegar ela há 20 anos atrás, a data que começou a quaresma, você vai entender que ela pode ter começado numa terça-feira. Acabou, o carnaval começou a quaresma numa terça-feira. Hoje em dia, se você for olhar, pode ter começado numa quinta. Então isso quer dizer que está havendo mudanças. Tá havendo mudança, né? Tá É havendo que o carnaval é sempre na terça. Sim. Daí tem a quarta-feira de cinzas. Sim, E aí mas, já só inicia que a quaresma, né? aí eu acredito que é pro lado simbólico para manter o nome terça e quarta. Porque eu acho que não tem lógica só essa data continuar no dia certo daquele mês e o Natal cair numa segunda-feira esse ano e no próximo ano cair numa quarta. Tem que ter uma mudança ali. Sacou? Eu acho que essa mudança envolve o ano inteiro, todos os dias de um ano. Entende? Entendi. Você entendeu? Então é aquele negócio, vamos por assim, se você parar para pensar, há 15 anos atrás aconteceu algo em determinada data. Eu acho que se for para acontecer, não acontece no mesmo dia. Sempre vai ter um atraso ou um adianto, sabe como? Naquele acontecimento de volta. Interessante, né? Interessante. Vamos aqui. Liliane Gonçalves, muito boa essa conversa, gostei muitíssimo. Obrigado. Thaís ZFH 3233. Muito interessante esse relato. Jackson Stipinhac, mora aqui perto, São João do Triunfo, Oi. se não me engano. São João do Triunfo, bem Só pertinho aqui. Só na espera. Valeu, Jackson. A Leda Maria, 8001. Olá, Conectados SA. Também acho o filme Lobisomem Americano em Londres o clássico do tema. O melhor, mas gosto muito dos filmes Bala de Prata e Lobo com Jack Nicholson. Legal saber que o Júnior vai ter uma participação frequente no canal. O Sander é bom como imitador? Hein? Um abração, Ari, Sander, Júnior e a todos os inscritos. A gente falou pro Júnior, né, para ele participar pelo menos uma vez por mês aqui. Exato. As pessoas queriam que tivesse um quadro aqui e tal. Tanto Mas pedirem. de uma vez por mês acho que tá bom já. Tá tranquilo, né? Podemos fazer assim ou não? Dá, cara, Dá para ser, então beleza. E eu queria abrir um parênteses aí para Leda Maria, tá? Obrigado mesmo pela força que você dá aí nos comentários. Desde o comecinho, né, Sander? Ela sempre comenta. Sempre comentando e sempre falando da gente. Obrigado mesmo, sem palavras, tá? Só que eu não lembro o que eu imitei aquele dia que ela falou. Alguma coisa você imitou. Foi Faustão, alguma coisa? Não, Faustão. Ele imita bem o seu Faustão. Acho que foi o Scooby-Doo. Scooby-Doo, exatamente. Acho que foi o Scooby-Doo. Vamos lá. Carla Santos da Cruz, amei o canal. Espartacus, Eduardo, 8997. A munição de prata tem que ser ungida para ter efeito. É isso mesmo? É isso que nós estávamos Que falando. fala muito sobre bala de prata. Para você matar um lobisomem tem que ser uma bala de prata. Tem o filme, não tem? Tem o Tô filme falando Bala besteira. de Prata. Tem um filme também. O filme Bala de Prata acho que eu posso estar confundindo, mas não que o padre é lobisomem? Parece Nossa, que é agora isso. você... Parece. Que é um piazinho que anda numa cadeira de roda, e o tio Isso. dele vai lá e faz uma cadeira de roda motorizada. eu acho que é isso mesmo. Né? Que o piazinho acho que joga um foguete no olho do padre, uma coisa assim. Parece. No olho do lobisomem vai ver no outro dia é o padre, né? Ah, é o padre. É um baguado um filme também, cara. Muito filme bom, antigo, muito tudo. bom. Então a bala de prata tem que ser ungida Tem para que ser ter ungida, efeito. cara. Tem que ser ungida. Mesmo assim, vai matar o lobisomem, não? Cara, se for um pactuado, eu acho que é mais fácil matar a pessoa que vira pessoa, ele, porque o pactuado ele vai voltar de volta pro lugar de onde ele veio, né? Eu de Sina. Vai guardar, vamos falar assim, outro corpo? É. O de Sina, cara, aí é polêmico. Eu acho que para você mexer com o lobisomem de Sina, você tem que ter coisa forte por trás também, cara. Não só a bala Eu de acho que prata. não só a bala. Porque assim, cara, muitas pessoas falam em regeneração, né, cara? Também eu não sei. Aí, esse é um ponto que eu ainda não entendo direito, cara. Mas tem pessoas que falam que se você ferir um lobisomem, ele tem Capacidade. a capacidade de se regenerar muito rápido, se curar, né, cara? Entendi.
Agora até onde pode ser, não sei se mesmo sendo uma bala de prata ungida, se tem que acertar um órgão vital dele ali, porque às vezes só um tiro também não, né? Entendi. Pode não ocasionar nada, Tá né? certo, né? O Paulo Vitor, por favor, essa ideia do Júnior ter um quadro todo mês é maravilhosa. Um abraço de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Sou fã desse canal e esse é meu tema preferido. Como é que é o nome dele? Paulo Vitor. Paulo Vitor. A gente está atendendo a vários inscritos, várias pessoas pedindo para que o Júnior tenha uma participação mais frequente aqui no canal. A gente está atendendo inscritos, né? Então ele está tendo uma participação mais frequente aqui no canal, tá bom? Exatamente. A Camila Marques, muito ansiosa. Grande Camila Marques, sempre comentando nosso obrigado mesmo pela sua participação. Gigante 810, obrigado por ler meus 2 relatos de Porto do Conde. Que é do isso. Porto do Conde. A gente que Mas agradece. hoje vou contar o meu. Vamos ver se é cumprido. Não, dá tempo de ler. Na virada do ano, fui cuidar de uma fazenda, pois sou vigilante. Não tinha guarita. Então fiquei no meu carro, no meio do campo, para cuidar de um lote de gado que estava sendo furtados no local. Exatamente às 2h54 da madrugada, imagina você fechado dentro do carro. 2h54 da madrugada. Tudo escuro. Vi um vulto entre uns eucaliptos. Ao focar com a lanterna, 2 olhos brilharam. Ô, louco. Pensando que era um dos gados, fiquei observando por alguns segundos. Porém, ele emitia um rosnado bem baixo. Na hora, me lembrei de vocês e do seu programa. Puxa Olha só. vida. Imagine. Lembrou da gente lá na Lembrou hora? da gente. Você consegue imaginar a reação dele, cara? Porque você está dentro de um carro, eu me vejo assim, eu estando dentro de um carro com um troço desse andando ao redor, é a mesma coisa que eu estar algemado. Ô, louco. Eu não tenho força para nada. Não, você tá preso? Tá Preso ali, e você vê aquele negócio andando por perto. Então, aqui, ó. Na hora, me lembrei de vocês e do seu programa. Gelei na hora. Pensei, não acredito que é lobisomem. Ficamos um olhando para o outro por mais de 1 minuto. Quando ele se moveu, saquei meu revólver e fiquei apontando. Ele parou, me olhou e foi se movendo lentamente para o mato, sempre me observando. Passei a noite toda em alerta. Ao dar meu horário, liguei o carro e me larguei embora. Sempre ouvi relatos do meu avô. Agora, infelizmente ou não, tenho o meu próprio. Espero que seja o último. Abraço. Ô, louco. Pelo que ele fala, o lugarzinho é propício para Ele isso, era, né, cara? ele era, vigilante, é isso? É vigilante. No meio do mato. Vigilante da área rural, pelo jeito ainda. Será que era lobisomem? Ah, eu acho que era. O cara. rosnado? Eu acho que era. Nossa, ele ficou de frente, cara. Eu acho que era lobisomem. Obrigado pelo seu comentário, tá bom? A Eri Campos. Grande Eri Campos. Manauara. Júnior tem um conhecimento incrível sobre esse ser lobisomem. Verdade. Fantástico. Lhe admiro muito. Olha Obrigado, Eri. Olha, é uma fã. Né, sua. Ela se inscreveu no meu canal também. É. só. Obrigado, Eri, pelo comentário, boa tá bom? tá ali, hein? É. Grande abraço, Eri Campos Ela que Manauara. deu sugestão também de fazer da cobra buiúna aqui também, né? Isso. Obrigado mesmo pelo comentário, tá? Jussara Oliveira, 8617. Eu gosto muito do canal, estou sempre seguindo. É muito bom. Valeu, obrigado pelo comentário. Mauro J2X, Ari De Sander. Mauro. Top, como vocês comandam a entrevista. O Júnior já faz parte definitiva do Conectados SA. Abri um parênteses também para o Mauro. Cara, obrigado mesmo pelo apoio que você dá pelo nosso canal. Também, desde o comecinho, o Mauro sempre passa por lá, pelo nosso canal e sempre dá deixa o seu comentário. Obrigado mesmo, tá? Aqui será que é um canal? Relatos Apavorados. Será que é um canal? Não? Acho que talvez seja. que é, né? Eu não vi lá, mas acho que é um canal. Muito bom o podcast, suspeito, para falar desse tema feral. É. Rapaz. Valeu, obrigado. Abraço. Maria Silva. Boa tarde. Vocês poderiam falar sobre elementais, gnomos, duendes, fadas? Seria bem legal. Nós temos um podcast Exato, lá falamos. sobre duendes, gnomos, fadas. Tudo certinho lá. Só procurar lá no nosso. Vocês nossa acreditam lista. em duendes, fadas e gnomos? Cara, eu particularmente, eu acredito, mas não como duendes e fadas. Talvez seja algum outro tipo de entidade que apareça ali
se ganharam o materializa nome. nessa forma, Que né? ganharam o nome de fada, entidade e tal. Até a Xuxa, né, disse que viu uma fada. Eu não duvido nada Mas- desse mundo aí, cara. Cara, eu acredito também, cara, nesses negócios aí. Mas eu acho que é de outra forma, como o Ari falou. Não é aquilo que aparece em televisão. Exatamente. Nos vídeos, nos próprios vídeos da internet, acho que é totalmente diferente. Eu penso que deve ter alguma coisa paralela ao nosso mundo, porque você veja uma dupla muito famosa sertaneja, Chitãozinho e Chororó, né? Se deram, não pensaram que iam virar meme ou não, mas eles deram o depoimento que eles viram depois, um lobisomem, falaram de cara aberta, Verdade. Isso, exatamente. que atravessou na frente do carro deles, né? O Alex Pereira, boa noite a todos. Se colocou um lobinho, uma carinha de lobo ali. Então, boa noite. Valeu, boa noite, Alex obrigado. Pereira. Alex Pereira. Ângela Oliveira. Eu já vi quando criança. Estava brincando, pulando em cima da cama e em frente tinha uma janela que dava na varanda. Ele parou, me olhou, ficou um tempo me olhando de pé. Depois ficou de 4 patas e num pulo só pulou no outro lado do terreno do vizinho. Um bicho muito veloz e rápido. E o rosto não é monstruoso, é normal, como um cachorro, só que é grande. E foi 9 horas da noite. Um pouco antes, minha avó viu também. Minha mãe só acreditou porque minha avó foi e só queria entender por que eu vi. Porque nem todo mundo vê. E quando contamos, não acreditam. Foi no que você falou que ele entra na casa, porque ele não entrou não. E atrás, do lado da minha casa, tinha um milharal. E o senhor da esquina de casa tinha gado. Na época, era uma chácara pequena. Olha só. Como que é o nome da... Ângela Oliveira. Obrigado pelo comentário, Ângela Oliveira. Aproveitando o comentário dela, mais uma pergunta para você. Por que tem gente que vê 1, 2, 3, 5 vezes e tem gente que nunca viu um lobisomem? Verdade. É alguma coisa assim que puxa isso? Eu acho que é sensibilidade, né? Eu acho que o mundo sobrenatural ele existe, cara, mas é para aquela, vamos dizer assim, é fácil aparecer para nós aqui, porque é um assunto que é muito abordado, né? De certa forma, um aprende com o outro, né? Ah, sim. A gente vai aprendendo e vai chegar uma hora que a sensibilidade da gente vai acabar abrindo portas para que tudo isso aconteça. Agora, para aquela pessoa que é bem desligada do mundo, está mais ligada na área da informática, está mais ligada no celular, essas pessoas que estão bem desligadas das coisas antigas, eu acho mais difícil, cara, aparecer. Entendi. Eu acho mais difícil. Você teria sensibilidade meio aflorada. E eu no caso. acredito que sim. Outras pessoas também. Eu acredito que sim. Pelo que eu entendi que o Júnior falou, foi quando mais ou menos aconteceu os avistamentos de OVNIs em New Jersey. Nunca ninguém tinha visto. Daí, de repente, todo mundo começou a olhar para o céu e ver um monte de coisa. Ou seja, a pessoa não tinha tanta atenção, né? E aí, de repente, isso que você está falando. As Você pessoas sabe não o que eu penso, Ari, a respeito disso daí? Hoje em dia já quase não se fala mais nisso. O que acontece? Quando começou isso daí que algumas pessoas passaram a ver e começou a aumentar a quantidade de gente que começou a ver isso, a mídia entrou e, de certa forma, ela banalizou tudo aquilo ali. Ela banalizou de uma forma que, vamos supor assim, foi tipo um pico que aconteceu ali de comentários e avistamentos, de repente a mídia conseguiu eu percebi isso também. abafar Abafar o caso. E eu acho que de repente até pode existir países, lugares aí que colocam aquilo ali como loucura. Foi criado por alguém, foi lançado ao céu mais de 3, 4 mil drones lá para formar alguma coisa. Foi ilusão tua você ver um drone do tamanho de um micro-ônibus. Uma ilusão de ótica sua, né? Mas... Por que será que está girando a maçaneta da porta? Né? Ó, Júnior. Ele é igual em filme, né, cara?
O Júnior deu uma olhada ali, cara. Imagine. É que uma vez o Júnior estava aqui, do nada a porta, mas abriu com uma... Abriu com tudo, né, cara? Vamos dizer assim, Nossa. com uma violência, assim, Parece que tinha dado um burro na porta, né? Nossa, mãe do céu. que aqui do lado aqui a gente Poxa tem uma vida. outra sala também, né? Então a Nossa. gente fica meio esperto, meio ligeiro, né? Como diz, gelou as paqueras agora. Outra teoria, você falou bem esse tema aí, sobre luzes no céu, Nova Jersey e tal. Sabe qual que é a teoria que eu ouvi sobre isso? Uma das novas teorias, porque tem várias, né? Tem várias, né? Mas uma das teorias que eu ouvi sobre isso, sabe o que seria? Que nós estamos hoje em 2025. Que talvez seriam pessoas do futuro que estariam vindo em naves fazer uma viagem no tempo. E pararam no ano de 2025. 2025. Olha só, Seria interessante, né? interessante, cara. Para nós seria algo que a gente não. Mas se fosse lá no futuro, um ano, por exemplo, aí, vamos jogar 2070, que estariam vindo, voltando no tempo para visitar o passado. Vocês acreditam em viagem no tempo? Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito também, cara. Acredito. Porque eu li uma frase uma Seria vez. interessante. Eu acho É uma também. ideia bem bolada. Eu li uma Ela não é uma ideia, um comentário para ser descartado. É Não, pra ser não pensado, é. né? Não é. Claro que não, né? Imagine lá, o ano 2000 e... O quê? Vamos jogar em 2100, mais ou menos. Teria aí possibilidade de viajar no tempo. Vamos para o ano 2025. E aí estaria aparecendo tudo isso no céu. Eu Não acredito nisso porque é uma viagem no tempo, porque toda a configuração do programa, caso você não seja, não saiba, toda a configuração do programa aqui eu que faço, né? E, por incrível que pareça, eu atraso alguns milésimos de segundo o programa para jogar para a plataforma. Quando a plataforma pega o programa que a gente não é só o nosso programa. Todos que estão no YouTube, a plataforma faz isso. Ela atrasa mais ainda. Ou seja, isso que você está vendo agora, eu, o Júnior e o Santos, a gente já não está mais aqui. Já foi. E você Tá, 1 ou 2 segundos de atraso. Isso. Né? É esse delay de vídeo e imagem que você está assistindo, mas a gente já não está mais aqui. Tá? Isso já passou. Pelo atraso que eu fiz, pelo atraso que a plataforma fez, e passa por mais uma plataforma, que é a plataforma do Google, que atrasa mais ainda. Ou seja, é uma configuração, não vou falar em termos técnicos, né? Mas a gente está mexendo no tempo. É verdade. Está mexendo no tempo. Né? Interessante. Vamos para mais lá. O Spartacus Eduardo Grande comentou também. Spartacus. Boa noite, rapaziada. Aqui em Ponta Grossa, tive vários avistamentos de luzes. Ele é de Ponta Grossa. Grande Bacana, abraço. obrigado por aí que aos pontagrossenses que estão descobrindo a gente. Esses tempos me falaram, uma pessoa de fora. Nossa, eu não sabia que você faz um programa. Eu e o Sander fazemos. Que legal, cara. Eu vi que estava cheio de gente de várias cidades. Pois é, várias cidades assistindo a gente. Sejam bem-vindos, pontagrossenses, e ao nosso canal, tá bom? O nosso grande amigo também, Francisco Vinícius. Grande Francisco Vinícius, que tem um canal também no YouTube. Arquivos tem Kolchak. Arquivos Kolchak. Eu sempre estou por lá dando uma olhadinha no que ele está falando. Boa noite, meus amigos. Grande abraço a todos. Sempre prestigiando vocês. Grande abraço. Abraço. O Gigante 810. Grande Meu Gigante. pai, quando trabalhou... Vamos ver se não é muito comprido. Nossa, muito longo, cara. Dá para você ler no bloco. Isso, né? acho que eu vou fazer isso. Isso. Agradeço o Gigante 810. Meu pai, quando trabalhou em uma chácara em São Jerônimo, por volta de 2005. Isso que a gente vai ler depois, porque é muito comprido mesmo. Mas dá bem certinho pro bloco que a gente tem no meio de semana. Você sabe, eu não sei, cara, mas assim, puxando pro meu lado, eu acho que é até meio polêmico, cara. Eu já vi tanta coisa estranha já, cara, na minha vida, cara. Já vi tanta coisa estranha aqui nessa região acontecendo. Teve uma vez até, cara, que aqui nesse mato, que chamava o Mato do Mome, eu lembro que eu estava sentado assim, cara, no fundo da casa de um dos meus tios e passava a linha do trem na parte de cima. E isso era o quê? Umas 5, 6 horas da tarde. Eu lembro que eu vi o cachorro passando assim, sabe? Da parte da cerca de arame. O cachorro ele foi indo e seguindo a linha que vai sentido a empresa, né? Sadia lá.
E cada noite que aquele cachorro passava, ele ia ficando maior, cara. Por fim, cara. Ó, acredite quem quiser, né? Capaz de locura. Mas eu vi aquele cachorro sair andando em pé na altura de uma pessoa, cara. Como é que pode? De dia. De dia eu vi isso acontecer. Também nesse mesmo mato, eu acabei achando um pé dentro de uma sacola. Ah, você comentou. Esse negócio do pé até hoje, cara, tá na minha cabeça. E era um pé assim, representa que ele estava assim, na ponta dos dedos, sacou? Na ponta dos dedos, com o calcanhar levantado. Estava torado ali, com o pé assim. Eu levei pro meu avô ver, eu lembro que na hora ele falou, filho, onde você achou isso aí? Leve de volta. Ah, já vai mesmo que eu vou entrar naquele mato. Enchi a sacola de pedra e cheguei na beira da cerca e, ó, cara, joguei para dentro do mato de volta o pé. Mas, não, cara, você via que era um pé humano, né? Não tem como fugir disso, era um pé humano. Só que ele tava assim, parece que na parte de cima dele, assim, tinha tipo uma casca, assim, sabe, por cima. As unhas, assim, já era tipo aquelas unhas bem... de uma pessoa bem de idade, vamos dizer, uma unha grossa, assim, comprida, sabe? E eu acho que não era... Pra mim era pé de lobisomem, cara. Como é que pode, né? Tá louco, né? O Magimaster. Magimaster. Grande Magimaster. Ele fez aqui um textinho aqui agradecendo você. Eu vou ler aqui, né? Porque é bem bacana. Gostaria de agradecer a iniciativa do amigo Ari e do Sander em criarem o canal. Graças a esse canal, tive a honra de conhecer o Júnior. Tenho uma grande amizade com ele. Hoje em dia, e posso dizer que aí na internet hoje é a pessoa que mais conhece sobre o assunto. Existem inúmeros canais com o tema, mas levam apenas a ideia de monetizar os vídeos postando conteúdo de terror e não se dedicam a entender o fenômeno sobrenatural. E com certeza também não lerem os comentários de vocês Exatamente. aqui na tela, né? Qual canal que tem um quadro só de comentário? Não tem. O Júnior é um cara diferenciado. Busca saber detalhes que nenhuma outra pessoa, pelo menos ao meu ver, teve coragem de levantar. Honra te conhecer, meu caro, e sinceramente faço questão de compartilhar o conhecimento contigo. Ao contrário do que possa parecer, tenho muito respeito pelos lobisomens, de sangue ou puro sangue. Como comumente são chamados, inclusive espero a honra em poder conhecer uma alcateia. Sou aliado de quem pratica o bem. Respeito todos os seres, sejam anjos ou demônios. Não tenho desavenças com nenhum dos lados, até porque sou Elohim e só vou agir se me atacarem. Forte abraço, pessoal, e de coração, prosperidade a todos. Que é isso, obrigado Magi, pelo massa. comentário, Magi. Meu amigo lá sempre comenta, né, quando o Júnior tá aí. Eu até vou revelar, eu conheço ele por Kenobi. Eu chamo ele de Kenobi, né? É. Uhum. Mestre Kenobi, né? É. Ele é, cara, esse cara aí, ó, é forte, cara, pra quem busca conhecimento, adquirir conhecimento nessa área. Ele me ajudou muito, cara. Ele me ajudou muito, né, nessa área, até em conversa que a gente teve no particular, assim, sabe? Me ensinou sobre proteção, essas coisas, assim, sabe? Com relação ao mundo sobrenatural. Quando eu falo que eu sou 1%, Ari, esse cara aí, ele dá 10-0 no entendimento. Uhum. Dá de 10-0. Obrigado, tá, Magi? Ele tem um canal também, cara. É. Tem um canal, Sombras e Mistérios da Noite. O canal dele é novo, cara. É novo, mas é bom para quem procura saber assim um pouco mais sobre esse assunto, sacou? Ajuda bastante Bacana. a aprender. Eu vou procurar lá e vou ver o canal dele. Silvia Eufraim. Lobisomens experientes, treinados e principalmente de herança têm consciência, sim. Tem. Reconhece as pessoas e muitas vezes fogem do ser humano. É o Decina, né? Que fala, né? Que nós estávamos falando agora há pouco, né? Exatamente, né? Decina puro sangue. Esse sim tem. Tem O controle, né, na tem transformação. Dry_07. Júnior, obrigado pelo trabalho. Queria saber como ocorre a transformação? Quantos minutos leva? Se dói? Eu vi relatos de lobisomens de Sina, com o passar do tempo, tem controle total da sua transformação. Procede? Saudações, meus amigos, acompanho sempre. Quantos minutos leva para a transformação? Dói a transformação? O de Sina lá, com o passar do tempo, tem um controle total da transformação.
É isso que ele quer saber. O de sina seria o mesmo pro sangue, né? Ele vai ter o controle total da transformação e conseguir controlar a criatura depois de um bom tempo, cara. Depois de um bom tempo, mas ele consegue. E quantos minutos leva uma transformação do lobisomem? Cara, uma transformação normal. Eu não vou ter essa resposta com precisão para você, mas eu jogo para você aí que próxima entre 30 e 45 minutos. Eu acho, não estou falando que é. Sabe? Nossa, quase uma hora. Isso eu acho. Porque assim, vamos dizer assim, de certa forma vai ter alongamento de ossos vão se deslocar de uma parte para outra do corpo. Também, referente à pergunta dele, já ouvi, cara, alguma coisa relacionada a isso, não é relato? Eu já ouvi alguma coisa relacionada a isso, que no momento da transformação não é dor que sente, diz que sente prazer. É um prazer que você sente, alguma coisa diferente, assim, sabe? Diz que é como se fosse algo viciante que você quer que aconteça de volta. Entende? E na área da transformação é isso. Eu jogo de 30 a 45 minutos. Daí depois de volta, não mais 30, 45 volta a mesma coisa. Volta ao normal. Vocês já assistiram o filme Roma Santa? Não, esse não. Procurem esse filme para vocês verem. O nome é Roma Santa. Tem uma cena que o cara ele tá virado em lobo, de tá chovendo, na hora que ele vai começar a destransformar, né? Aparece o pelo correndo na pele como se fosse bolhas de inflamação assim pulsando na pele do cara e aparece os ossos dele voltando. Eu acredito que seja mais ou menos aquilo ali. Aquilo ali parecido. Interessante. Só que no final, a única coisa que eu acho que estraga essa transformação, né, que o cara tá voltando, é que parece ele fica de pé e representa que ele tá envolto numa placenta, assim, sabe? Ele rasga e sai de dentro. Aquilo ali pra mim já não tem nada a ver. O Edson Barbosa de Holanda, 2356. Essa música tema é de arrepiar. Do início. E com a voz de abertura do Sander. Olha, viu? Parabéns ao Nobre Trio, Parada Dura do Terror no YouTube. Obrigado. Eles que venham, por aqui não passam. Sim. Porrada, tiro e bomba. Espada, Obrigado. bomba. É bacana. Obrigado pelo comentário, tá? Abraço. Legal. O Garcimate. Infelizmente eu tive contato com um em Aguaí, São Paulo. Nossa. Fui atacado, sobrevivi, e isso arruinou a minha vida. Tive que abandonar todos os que amava e fugir do Brasil. Hoje vivo 6 meses na cidade e 6 meses no meio do deserto australiano. Imagina. Louco. Muita coisa é verdade, muita é apenas lenda. Imagine, cara. É mais ou menos por esse caminho? Imagina só. Depende até que ponto que ele quer chegar nesse comentário, né? O que está dando a entender é que ele está falando que... Posso estar errado, mas será que ele virou lobisomem? Tá sofrendo uma mutação aí, né? Não, ele teve um encontro aqui, ó. Infelizmente eu tive Ou foi mais contato com afetou o em psicológico Aguaí, dele. São Paulo. É Fui que- atacado, sobrevivi, e isso arruinou a minha vida. Pois é, mas e por que ele vive 6 meses num lugar e 6 6 meses meses depois no... ele vai pro Ele tá deserto? isolado num deserto. Ele diz aqui, ó. Tive que abandonar todos que amava e fugir do Brasil. Hoje vivo 6 meses na cidade e 6 meses no meio do deserto australiano. A referência que eu tenho é que ele está falando que teve que abandonar porque ele contraiu a maldição. A maldição. Não sabemos, né? né? Mas mesmo assim, obrigado pelo comentário, obrigado. tá? O Gerson Igor, 8674. O melhor lobisomem que tem é o da série Helonk Groove. Nunca assisti isso aí. Conheço também. Vou ver, depois eu Não, vou entrar Hemlock aí. Groove. De Hemlock. repente dá uma olhadinha, né? Armlock? Não é Armlock. Samuel Dantas. Grande Samuel. Boa noite. Os fenômenos de licantropia estão relacionados com a transfiguração e materialização de espíritos decaídos. Abraço. Valeu, Samuel. Espíritos trevosos, né? Que é o que a gente Espíritos fala, né? é. Cada espírito tem uma forma, né? Vai dar essa forma para a pessoa, né? Maírton Pereira Lima. O nome do ator que interpretou o lobisomem do filme Um Lobisomem Americano em Londres é David Nelgton. David Nelgton. Rapaz. Baita filme. Um baita filme. Chegar lá em casa, acho que eu vou assistir. Legal. Puxa, e essa semana a gente perdeu o querido ator, né? O
Verdade. Val Kilmer. Val Kilmer, Puxa vida, exatamente. cara. Val Kilmer Acabou falecendo. nos deixou Como aí. diz os antigos, né? Os Fez bons, o Batman. Os bons parece que estão Estão indo, né? indo aos pouquinhos, né? É, fez o Batman, depois fez o Top Gun. Cara, Exato. Sander, você já parou pra notar com esse negócio de inteligência artificial aí, cara? Eu tava vendo uma reportagem, daqui uns dias esses atores também vão deixar de fazer filme, porque tudo está sendo criado. Eu vi imagens do Tom Cruise, cara, feito por inteligência artificial. Cara, você tem que estar com o olho muito apurado na imagem para você notar Pra que perceber que não é real, né? Para você ver que não é real, porque caso contrário, tá tão fácil, né? Você só escreve ali o que você quer, a imagem cria. É. Cria, às vezes tem uns pequenos erros que você não nota, assim, com uma falha pequena. Eu sei, os filmes antigamente parece que davam mais medo, minha opinião. Aham. Pega Não, um filme isso sem falar- Exorcista de isso 73. Sem falar que prendia a tua atenção, né? É. Isso. Pega um filme de Exorcista 73 e pega um último Exorcista que foi feito alguns anos Tá atrás. completamente diferente. Qual que te dá mais medo? Eu, na minha opinião, é o do antigo. É. O antigo, o herege, né? Pode ser Tinha o que você Exorcista não herege. concorde, mas o primeiro filme, cara, é fora do comum, né? Entendeu? Então, Os não outros, sei, cara. eu acho que ele começou a perder um pouco a linha, virou mais Ele começa por ficção muito mesmo, efeito, né? começa por... né, Hoje não sei. hoje em dia, quando você falava de filme, cara, os filmes antigos a gente tinha que assistir às vezes 3, 4 vezes para você pegar referências que você não tinha notado. É, quando assistiu uma exatamente, vez só, né? né? Depois você assistir de volta, agora eu entendi por que aconteceu. Né? exatamente. Hoje em dia não, hoje em dia eles estão criando tipo filmes descartáveis, vamos dizer assim. Você assiste uma vez, quando anuncia de volta que vai passar, você já, nem vou Assistir. perder meu tempo. É. O Luiz Calafel colocou uma mãozinha, duas mãozinhas assim, dando, Se cumprimentando, e a outra mãozinha assim. Então, um abraço para ele também. Abraço. Obrigado. O Paulo Evaristo Videira Lima. Tem que falar com o Lorde, a do Vox, Claro, é do Vampírica, aqui de São Paulo. Vox. Conheço. Eu sigo ele no. Legal. Mas é aí que tá, esses negócios, por exemplo, assim, de você, tem que chamar o Lorde A, tem que chamar lá, como que é aquela outra lá? Falaram até pra chamar a Ana do canal Assombrado. Isso, né? lá, Ana do Canal Assombrado. Chamar aquela outra que era a fêmea do lobisomem lá, A Lupina? Lupina. Que nós fazemos o programa aqui de Ponta Grossa, estado do Paraná, para todo o Brasil. Sim. E normalmente esse pessoal está em São Paulo, está no Rio de Janeiro e tal, e Exato. tal. Se um dia eles passarem por aqui, será um prazer realmente abrir espaço para eles pra aqui, eles, né? para vir chegar aqui. Imagina dar uma entrevista aqui para gente. Muito Legal. bacana, hein? Bacana Legal. mesmo. O José Augusto, aqui no norte tem pouquíssimo lobisomem. Não, errei o meu comentário aqui, ó. José Augusto, aqui no norte tem o porquizomem. Porquizomem. É porco, né? Porquizomem. É um porco gigante que tem dentes para fora da boca. Corre atrás das pessoas nas horas mortas. Ô, louco. Puxa vida, hein? Imagina. Eu já ouvi muito relato já, cara. Só que existe aquele relato que fala sobre um lobisomem com cara de porco, né? E tem, no caso, esse tipo aí de relato que também a gente recebe. Eu não sei se ele pode ser relacionado a um lobisomem também, ou ele é uma maldição que a pessoa recebe para tomar essa forma, né? Porque é totalmente diferente um lobisomem com cara de porco ou você encontrar um ser que parece mais aqueles porcão cachaço preto andando na rua com os dentes para fora, né? Eu não sei até onde, né? Eu vou buscar mais informação sobre isso aí também para me procurar saber melhor. Tá certo. O Alexandre Antônio, ele fez um comentário grande aqui sobre filmes, mas a gente vai ler um pedacinho aqui. Essa temática de lobisomens é realmente muito interessante. Sobre filmes de lobisomens, tem 2 filmes que fazem parte da minha memória afetiva. A Maldição da Lua Cheia. Neste um filme, um garotinho que suspeita que seu pai era lobisomem após ter sido ferido no ataque do monstro. E também é outro filme, Um Grito de Horror, que conta a história de uma jornalista que, após uma reportagem traumática, vai passar uma temporada numa colônia onde todos os habitantes são lobisomens. Tem um que eu Legal. assisti que é mais ou menos parecido, o nome é O Vale dos Lobisomens. É tipo uns jovens que vão acampar lá e descobrem tipo uma tribo lá, sabe? É. Daí a tribo inteira é lobisomem também, cara.
Legal. É massa, viu? O Maírton Pereira Lima. Como saber se existe um lobisomem? Por perto sem vê-lo. Tipo, que barulho ele faz? Como distinguir o som que ele faz de outros sons? Cara, eu acho que não tem como você descobrir assim por vontade própria. De repente, se um vizinho né? Você tem que notar o comportamento dele, né? Desse vizinho, né? Que tipo que é o comportamento dele, se ele é um cara que vive durante o dia mais dentro de casa, sondando pros cantos. E mesmo assim se torna muito básico, né? Esse tipo de coisa, né? Mas eu acho que não tem como. E à noite, cara, se for para você descobrir, eu acho que você vai descobrir mesmo que você não queira. Que um lobisomem, diferente do que pensa, um lobisomem não uiva igual cachorro. Sabe como não uiva igual cachorro? É diferente. É muito diferente, cara. Tem gente... Eu costumo falar até que ele é mais pro lado de um esturro, de uma onça, assim, no meio do mato, mas também é muito diferente. Se você escutar um lobisomem, você consegue distinguir que parece mais uma pessoa se engasgando ali, sabe? É algo... Não tem explicação, mas se for para escutar, a pessoa vai saber que não é nada do certo. que... Geralmente tem por costume, né? Ouvir. Tem mais comentários, Sandra? Vai ler mais? Tem bastante aqui, Eli, bastante mesmo, mas eu vou ter que ler e deixar para próxima. Então a gente tem que, como a gente já fez um quadro meio de semana para ler só comentário. Talvez a gente tenha que abrir um outro canal para ler só comentário. Vamos fazer o seguinte, muito comentário. Não, claro, quanto mais comentários, melhor ainda. A gente agradece, né? Só que o volume está crescendo bastante, né, Sander? Vamos ver o seguinte, vamos tentar ler esses comentários aí no meio da semana. Exatamente. Eu vou marcar aqui da onde a gente parou. Isso. E a gente começa a ler todos os comentários para da onde a gente parou. Isso. No meio da semana. E a gente só tem a agradecer mesmo a pessoa que está comentando, que está engajando aí no canal. Igual acho que foi o Magi que falou, né? Que tem muitos canais que pensam em monetizar, né? Claro, para se manter um canal, a gente precisa de dinheiro, lógico, né? Mas, porém, o nosso principal, a gente tenta ver o inscrito, a pessoa que está se inscrevendo, não como um número, né? Temos 3 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil. A gente sabe que são pessoas que estão se inscrevendo. Então, a gente quer enxergar a pessoa e não o número de inscritos ali ou o número de pessoas que estão acessando o canal. Esse é o nosso objetivo. Só que a gente não pensou que ia crescer tanto o número assim que está crescendo. Inclusive... Eu queria agradecer aos novos inscritos que estão se inscrevendo aí no canal, que por incrível que pareça, tiveram mais de 100 inscritos em pouco mais de uma semana aqui no canal. A gente só tem a agradecer mesmo a confiança que vocês depositam aí no canal e o respeito, principalmente, que vocês têm aqui, não só por mim, pelo Sander, pelo Júnior e por todas as pessoas que vêm aqui em nosso programa, né, Sander? Exatamente. Quadro com você mensal teremos, então. Uma Pode vez por mês comigo. estará aqui. Então, uma vez por mês o Júnior vai estar aqui com a gente. Atendendo, né, pedidos, né? Tem o contrato para assinar ou não? Deixa eu pegar o contrato aqui na mesa. Tem que arrumar uma espuminha. É verdade. Pôr a patinha. Não sou lobisomem, viu? Não sou Imagina, lobisomem. né? Tem uma escrita nossa, Lilica Ripelica. Lilica. Ela, inclusive, é aqui de Ponta Grossa. Exato, né? Ela pergunta para o Júnior, ele é lobisomem? E ela falou que ela desconfia. Não lembro na qual vídeo que ela falou. Eu desconfio que ele é um lobisomem. Por que ela acha que eu sou lobisomem? Pelo conhecimento. Ela escreveu. Eu acho que ela está sabendo alguma coisa. Então... Ela escreveu lá que pelo conhecimento que você tem, só pode ser um lobisomem, né? Mas às vezes não, né? Falando mais sério agora, né? Às vezes é mais por conversar com muitas pessoas. Que também, igual eu e o Sander, né? A gente não sabia várias coisas, né? Cara, é aquele negócio, a gente acaba se apaixonando pelas coisas que a gente gosta de fazer, né? Que nem vocês gostam do trabalho de vocês, né? A forma que vocês levam é que mostra o quanto que o trabalho de vocês é bem feito, né? Vocês gostam disso. Isso. E no meu caso é a mesma coisa, cara. Eu gosto de falar do lobisomem, eu gosto de aprender sobre o assunto, eu gosto de saber como age, sabe? E como a gente fala, né? A gente filtra tudo isso para poder passar pelo menos o mais importante e o que a gente acha que pode ter relevância para as pessoas. Se a gente for passar tudo que a gente sabe de verdade, eu acho que vocês não estão preparados ainda para saber toda a verdade.
Eu acho que de repente no podcast mesmo tem gente que pode estar taxando a gente de louco, se for pra Exato, gente com certeza, né? abrir o livro, vamos dizer assim, abrir o livro e contar toda a verdade, né? Com certeza. Então, como né? você gosta, você estará aqui uma vez por mês, Vamos tá aí. falando aí sobre esse tema que intriga a imaginação de várias pessoas pelo mundo inteiro. Revelando várias coisas, né, Sander? Exatamente. Obrigado, Júnior, pela participação. Eu meu que amigo. agradeço, cara. Eu que Grande agradeço. abraço pra você aí. Sempre uma satisfação para nós estar aí junto com vocês, hein? Ainda mais com o público de vocês, né? É um público que gosta de estar sabendo sobre o assunto, né? Alguns, pelo que a gente vê, até querem saber um pouco mais, né? Para procurar até mesmo aprender, né, cara? Daí é, como diz, né? A gente sente prazer em estar passando a informação, né? De forma correta, né? Claro, como eu com certeza. falo, eu não sou 100% conhecedor desse tema. Existe gente que sabe mais do que eu. Mas até onde eu conheço, eu procuro passar, né? Pro povo também, né? Com certeza. Grande abraço para todos vocês. Obrigado, Ari. Que é isso. A gente que agradece a presença do Júnior aí. Tá? Valeu mesmo, Sander. Isso. E voltamos aí na próxima semana com um vídeo longo, um vídeo grande, com mais um tema cheio de mistério e curiosidade para você. E durante o meio da semana, alguns vídeos curtos, lendo os comentários lá das participações do Júnior no meio da semana, com os vídeos curtinhos, especialmente para você. Exato. Queria agradecer, tá? Obrigado por ficarem com a gente até agora. Você, como eu disse, acabou de ouvir o nosso podcast Conectados SA. Sem maquiagem, sem filtro e sem roteiro, né? Mostrando e dando a cara a tapa aí para falar sobre o tema que vocês mais gostam aí, que é sobre lobisomem. Obrigado mesmo, beijão no coração. Obrigado de novo, Júnior. Com certeza daqui mais um mês e pouquinho aí, ele vai estar de novo falando mais coisas aí sobre essa criatura chamada lobisomem. Beijão no coração de vocês e até a próxima. Grande abraço, até mais. Tchau, tchau. Valeu. Beleza, Júnior? Obrigadão mesmo. Valeu, Júnior. Falou! Dá um uivo aí, não?